E aí, beleza? Estamos aqui apresentando um trabalho de combinação simples. Foi passado aí na matéria de matemática discreta e lógica matemática. As pessoas que estão apresentando esse trabalho é o Fernando Abreu, Kelson Conceição Vieira e Rafael Ribeiro. Bom, para começar a falar sobre combinações simples, vamos começar pela definição. Dados n elementos distintos, chama-se combinação desses n elementos, tomados pera p, qualquer subconjunto formado por p elementos distintos, escolhido entre os n. Em outras palavras, é a quantidade de grupos que podemos fazer com p elementos retirado de um conjunto de n elementos. Neste caso, a ordem desses elementos dentro do grupo não interfere. Isso significa que trocar a posição dos elementos nos dá os mesmos resultados. A combinação simples é expressada através dessa fórmula, onde n é maior que 1 e p é maior ou igual a n. Essa fórmula é lida da seguinte forma: combinação simples de n elementos tomados pera p é igual a n fatorial sobre p fatorial, que multiplica o fatorial da diferença n menos p. Então agora vamos resolver exemplos para tornar a definição mais clara. O primeiro exemplo pergunta quanto grupo de 3 integrantes podem ser formados com 5 pessoas. Para resolver o exemplo, iremos utilizar a fórmula apresentada anteriormente. Então nós temos aqui a nossa fórmula que utilizaremos para resolver o exemplo. Então primeiramente temos que encontrar o valor de n e o valor de p. N corresponde ao número total, que no caso é 5, de 5 pessoas. E p corresponde ao número de quantos elementos o grupo será formado. No caso, 3, que são um grupo de 3 integrantes. Bom, então agora que os valores de n e o valor de p são conhecidos, é só substituir na nossa fórmula. Então agora nós temos a fórmula que utilizaremos para chegar ao número de quantos grupos de 3 integrantes podemos formar com 5 pessoas. Para iniciar, eu irei fazer o valor de 5 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, resolvendo a multiplicação, 5 vezes 4 é igual a 20. 20 vezes 3 é igual a 60. 60 vezes 2 é igual a 120. E 120 vezes 1 é igual a 120. Então nós temos que o valor de 5 fatorial é 120. Bom, eu irei iniciar pelo valor de 3 fatorial. 3 fatorial é igual a, onde, resolvendo a multiplicação, 3 vezes 2 é igual a 6. E 6 vezes 1 é igual ao próprio 6. Então eu tenho que 3 fatorial é igual a 6. Dando prosseguimento, o fatorial da diferença de 5 menos 3 é igual a 5 menos 3 é igual a 2. Só que como é o fatorial da diferença e a diferença é 2, então é 2 fatorial. Então agora irei resolver o valor de 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é igual a 2. Ou seja, 2 fatorial é igual a 2. Então, após resolver todos os fatoriais na fórmula, nós chegamos a esse valor de 120 dividido por 6 vezes 2. Bom, resolvendo então, nós obtemos que 6 vezes 2 é igual a 12. E então só nos resta resolver a divisão. Resolvendo a divisão, eu vou primeiro então selecionar esses dois valores. 12 dividido por 12 é igual a 1. 1 que multiplica 12 é igual a 12. 12 menos 12 é igual a 0. E sobrou um 0 então aqui, que eu irei trazer para o resultado. Então eu cheguei aqui, 120 dividido por 12 é igual a 10. Então após resolver a questão usando a fórmula da combinação simples, nós chegamos ao resultado. Quanto grupo de 3 integrantes pode ser formado com 5 pessoas? 10. Bom, então agora após resolver utilizando a fórmula, nós chegamos à conclusão que 10 grupos podem ser formados. Então se por exemplo, o nome das 5 pessoas for
Ana, Beto, Carlos, Davi e Eva, as combinações possíveis serão essas. E é importante destacar que Ana, Beto e Carlos é a mesma coisa que Carlos, Beto e Ana, ou seja, por a ordem não importar, a posição que esses elementos ocupam não vai interferir nos resultados. Vamos agora ao próximo exemplo. Quantos triângulos podem ser formados a partir da circunferência abaixo usando os pontos como vértices do triângulo? Bom, então percebe-se que essa circunferência tem 7 pontos, o A, B, C, D, E, F, G. E sabemos que um triângulo possui 3 vértices. Então precisamos escolher 3 pontos entre os 7 disponíveis nessa circunferência. E também dá de perceber que o triângulo ABC é a mesma coisa do que o triângulo CBA ou BAC. Então a ordem não importa. Se a ordem não importar, é uma combinação. Então aqui a fórmula da combinação, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Aqui n elementos serão agrupados de P a P. Então são 7 pontos que serão agrupados de 3 em 3 para formar um triângulo. Logo n é igual a 7 e o P é igual a 3. Então substituindo aqui na fórmula onde tem n por 7 e onde tem P por 3, então, substituindo aqui na forma onde tem n por 7 e onde tem p por 3, a expressão fica desse jeito. 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Isso vai ficar igual a 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 menos 3, 4. 4 fatorial. Tá, então agora percebam que 7 fatorial vai ficar igual. 7 fatorial vai ficar igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Então, aqui o que eu fiz? 7 fatorial ficou igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que é a multiplicação de todos os números anteriores pelo 7. Aqui embaixo vai ficar 3 fatorial é 6 e 4 fatorial conserva aqui do outro lado. Então, agora é só cortar o 6 com esse 6 aqui e o 4 com esse 4 aqui. Sobrou 7 e o 5. 7 vezes 5 igual a 35. Essa é a resposta. Então aqui a resposta: 35 triângulos podem ser formados utilizando os pontos da circunferência. E agora vamos para o próximo problema. Em uma assembleia há 12 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 8 pessoas podemos formar, sendo 5 homens e 3 mulheres? Então, como vocês podem ver na questão, são 12 homens e 10 mulheres. E uma comissão ela tem 5 homens e 3 mulheres. Então, são duas combinações. Combinação de homens primeiro, depois a de mulher. Então, aqui vamos fazer primeiro a de homem, que é 12 agrupados de 5 em 5. Isso vai ficar igual a 12 fatorial sobre 5 fatorial vezes 12 menos 5 fatorial. Tá. Isso vai ficar igual a... O 12 já vamos decompor logo ele. Vai ficar igual a...
vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tá, isso aqui é a mesma coisa que 12 fatorial. Aqui embaixo vai ficar 5 fatorial vezes 7 fatorial, que 12 menos 5 é 7. Tá, agora percebam que dá de cortar aqui o 7 fatorial com esse 7 fatorial. E isso vai ficar igual a 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 sobre 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 120. E 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fica igual a 95.040. 95.040 dividido para 120 vai ficar igual a 792. 792. Essa é a combinação de 12 homens em grupos de 5. Agora tem as combinações das mulheres. Então, agora na combinação de mulheres, são 10 mulheres combinadas de 3 em 3. Então, isso vai ficar igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. E isso fica igual a 3 fatorial conserva, 10 menos 3 fatorial vai ficar igual a 7 fatorial. E aqui o 10 vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tá. Aqui, ó, percebam que já dá de cortar o 7 fatorial com o 7 fatorial aqui. E 10 vezes 9 vezes 8 vai ficar igual a 720 dividido por 6, que 3 fatorial é igual a 6. Isso vai ficar igual a 120. Tá, então achamos o número de combinações de mulheres e o número de combinações de homens. Então, para achar o número de combinações possíveis de 5 mulheres e 3 homens, basta multiplicar os dois. 792 vezes 120. Vai ficar igual a 900. Ficar igual a 95.040. 95.040 comissões podem ser formadas com 12 mulheres, com 12 homens e 10 mulheres, agrupados em grupos de 5 homens e 3 mulheres. Tá, então, como vocês podem ver aí, a resposta é 95.040 comissões podem ser formadas
E agora aqui, alguns casos particulares de combinações. Quando P for igual a 1 ou 0, a combinação vai ser igual ao valor de N. Ou seja, quando o N for 5 e o P for 1 ou 0, a combinação vai ser igual a 5. E quando N e o P forem iguais, a combinação vai ser igual a 1. Então, se o N e o P ambos valerem 5, a combinação vai ser igual a 1. Vamos ver agora sobre o princípio de indução finita. O que é o princípio de indução finita? É uma forma que a gente tem de provar se alguma propriedade funciona para todos os números. Pelo menos é o que a gente entendeu sobre isso. E se certa propriedade funciona para alguns números, e eu acho que essa propriedade vai funcionar para todos os números naturais, eu preciso demonstrar que ela funciona, e para isso a gente utiliza o PIF, que é o princípio de indução finita. Então, dado essa pequena explicação, bem breve e curta, a gente tem o seguinte problema aqui. A seguinte hipótese. A hipótese, a gente pode chamar isso de hipótese indutiva. Tá? Então, a gente tem aqui que 5 e mais 3 é igual a 5n ao quadrado mais 11n dividido por 2. Isso para todo n que pertence aos naturais, não nulos. Então a gente tem o símbolo de somatório ali, né, que vai de 1 até n ou de i até n. A gente pode colocar dessa forma aqui. Isso daqui. Então vamos agora resolver, né? Tentar resolver isso daqui. Tá? Então, para a gente resolver utilizando o princípio de indução finita, a gente primeiramente vou trocar aqui o n e o i por k, tá? Para ficar mais fácil. Então a gente vai fazer a hipótese de indução aqui. Vamos ver se ele funciona para o primeiro elemento, que seria o número 1, já que para todo n pertencente aos naturais, o primeiro elemento dos naturais é o 1. Então a gente coloca aqui P de 1. A gente vai testar se isso daqui vai funcionar. Então a gente tem aqui todo o cálculo mostrando que para 1 funciona. Então vamos ver aqui passo a passo rapidinho. Tá? Então a gente tem P de K, bem aqui, ó, P de K. Esse K vai valer 1, então a gente coloca P de 1 aqui. Então 5 vezes 1 é igual a 5, mais 3. Vamos deixar dessa forma aqui. Aí a gente vai lá para o outro lado. Tá? Como foi mostrado aqui, é 5n ao quadrado mais 11n dividido por 2. Então é a mesma coisa aqui, só que eu substituo pelo k. Então eu coloco o número 1 aqui. Então fica o número 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 5 vezes 1, 5. Aqui 11 vezes 1, 11. Então vai ficar 5 mais 11. Isso dá 16. 16 dividido para 2 dá 8. Ou seja, 5 mais 3 é igual a 8. Então deu certo. Agora a gente vai, já que a gente provou a primeira hipótese, né, de que para 1 funciona, então agora a gente tem que ver se funciona para todos os números naturais, ou para todo k pertencente aos números naturais, não nulo. Para isso, olha, a gente viu que o IPK funcionou. Então, a gente, para isso, né, para verificar, a gente vamos ver se a propriedade anterior vale para o P de K mais 1, ou seja, o P do próximo número. Se isso acontecer, se for verdade,
Então, aquela sentença, aquela propriedade funciona para todos os números pertencentes ao conjunto dos naturais. Então eu escrevi aqui, foi escrito aqui dessa forma aqui, tá? Ou seja, a gente tem aquela soma lá de n elementos, tá? Pertencente aos números naturais. Isso daqui. Aí aqui, nessa parte, é colocado o próximo elemento, ou seja, esse daqui vai ser o próximo elemento. E aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa. No lugar daquele k, a gente coloca k mais 1 e k mais 1. Como aquele k estava elevado ao quadrado, vai ficar aqui k mais 1 elevado ao quadrado. Tá? Isso daqui é o que a gente vai ter que provar se isso é verdade. Tá? Então, se isso for verdade, p de k mais 1 também é verdade. Então, vamos fazer o p de k mais 1, né? Vamos ver como é. Então, a gente tem aqui aquela primeira sentença, né? Com o k. Então, fica dessa forma aqui. Aí, no caso, toda essa parte aqui de 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais... Eu voltei aqui pro somatório, deixei dessa forma aqui, tá? Então, ficou só isso daqui, 5k mais 3, mais o próximo elemento aqui, 5k mais 1 mais 3. Então, se eu adicionei o 5k mais 1 mais 3 aqui desse lado, do outro lado eu farei a mesma coisa. E é o que foi feito. Depois disso, a gente faz a distributiva. 5 vezes k é igual a 5k. E 5 vezes 1 é igual a 5. Então, fica 5k mais 5 mais 3. Dessa forma. Então, agora a gente tem aqui... Vamos voltar lá. Aqui, ó. 5 mais 3 é igual a 8. Então, a gente deixa dessa forma assim. 5k mais 8. Tá? Então, tudo isso aqui, ó. Tá dividido por 1. E esse outro tá dividido por 2. Então, o que a gente tem que fazer? MMC aqui. Então, todos esses aqui vão ficar vezes 2 aqui, ó. 2 vezes 5k vai ficar 10k. E 2 vezes 8 vai ficar 16. Para poder deixar o mesmo denominador aqui. Tá? Então vai ficar dessa forma aqui. Tá? Por enquanto desse lado a gente não mexe. A gente só quer fazer isso daqui para deixar igual a essa primeira coisa aqui, ó. A isso daqui. Para ver se isso é verdade. Feito isso daqui, essa parte, a gente vem pra cá. Então, fica daquela forma. Viu que deu 16 aqui? Então, a gente pode escrever o 16 como 11 mais 5, tá? Então, vai ficar aqui aquela mesma coisa, só que no lugar do 16 a gente coloca 11 mais 5. 11 mais 5 é 16. Organizando aqui os números, a gente tem aqui 5k ao quadrado, 10k mais 5 mais 11k mais 11 dividido por 2. Isso daqui lembra essa parte bem aqui, até aqui o 5, lembra produtos notáveis, não é? Produtos notáveis aqui, ó, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Ou seja, a gente pode vir e escrever isso da seguinte forma, dessa forma aqui, tá? Então, vai ficar dessa forma, tá? E aqui, o 11k mais 11 a gente deixa igual por enquanto, porque a gente pode fazer o seguinte também. A gente pode fazer isso, olha, tá vendo aqui? 11k mais 11 é o mesmo que eu escrevi 11 vezes k mais 1, porque 11 vezes k é igual a 11k. E 11 vezes 1 é igual a 11. Ou seja, isso daqui é o mesmo disso. Ou seja, aqui a gente conseguiu provar P
de K mais 1. Então, dessa forma, provamos P de K mais 1 é verdadeiro.